Estamos iniciando nossa 7ª aula de liderança cristã. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o líder que sabe para onde vai. É o primeiro assunto que vamos tratar. Depois nós vamos falar um pouquinho também a respeito do estilo de liderança de Barnabé, personagem que eu gosto muito e que eu creio tem muito a nos ensinar em termos de liderança. O líder que sabe para onde vai. Por que essa afirmação? Porque nem todo líder sabe para onde vai. Nem todo líder tem um rumo, um caminho traçado, definido. Muitos líderes estão liderando na base do deixa acontecer, na base do vamos ver no que vai dar. Mas o bom líder, o líder eficiente, o líder que realmente marca a sua geração, que deixa um legado, que é importante, é significativo, é relevante, ele sabe para onde vai. E algumas características desse líder que sabe para onde vai, nós vamos ver agora, e assim podemos avaliar melhor o estilo de liderança que eu estamos desenvolvendo. A primeira característica de um líder que sabe para onde vai é um líder que há de desenvolver profundas convicções pessoais. Um líder que tem convicção, que tem princípios, que tem valores, que sabe no que crê, que tem uma fé sólida, que tem um pensamento robusto e bem estabelecido. Existem 3 tipos de convicções que um líder, que uma pessoa pode desenvolver, pode abraçar, pode adotar. O primeiro tipo são as convicções confortáveis, aquelas que são convenientes, aquelas que lhe deixam bem, aquelas que mantêm o status quo, aquela que não lhe causa maiores problemas. As suas convicções são aquelas de evitar o conflito, de evitar ser incisivo, de evitar um posicionamento bem claro em determinadas circunstâncias, são convicções confortáveis. Ele crê, na verdade não, ele vai acomodando a situação para que não tenha problemas. Então, qual é a sua maior convicção? Evitar problemas a todo custo. E para isso você não pode ter convicções, por exemplo, como nós veremos aqui, apaixonantes, tá? Você tem que manter a coisa assim meio em banho-maria, ficar mantendo o que você tem, deixar a coisa acontecer. Essa é a convicção confortável. O segundo tipo de convicção são as convicções dogmáticas. São aquelas convicções que nos são impostas pela organização, pela denominação, pela liderança. Você crê porque os outros dizem para você crer. Você tem aquela postura porque os outros dizem que aquela postura é a postura correta. Você faz determinadas coisas porque isso vem de cima e diz, olha, é assim que você se comporta. E quando você faz isso, na verdade, você não está com nenhuma convicção. A sua convicção é a convicção do outro ou da instituição. Eu já ouvi muitas vezes, quando uma pessoa tomou a decisão num culto evangelístico, ou quando foi feito um apelo evangelístico, a pessoa tomou a decisão de seguir a Jesus, levantou a sua mão, foi lá na frente receber oração. Infelizmente, eu ouvi muitas vezes o pregador, a pessoa que fez o apelo, dizer, bom, agora você é crente, agora você não faz mais isso, não faz mais aquilo, não faz aquilo outro, e agora você vai fazer isso, isso e isso. Isso são convicções dogmáticas, são convicções impostas. E, infelizmente, tem muita gente que não pensa, que não questiona. Simplesmente aceita e segue a vida com aquelas coisas impostas. E depois existem as convicções apaixonantes, são aquelas convicções pessoais que dão força, que inspiram, são pessoas que estão prontas a viver e a morrer pelas suas convicções. Quando você olha para países
do bloco comunista, da extinta União Soviética, da China atualmente, quando cristãos são presos, são torturados, a Coreia do Norte, quando se olha para países muçulmanos que são constitucionalmente islâmicos, existem crentes que têm convicções apaixonantes e eles estão prontos a serem presos, a sofrerem torturas e a morrer pelas suas convicções. Eles não aceitam abrir mão das suas convicções, da sua fé em Jesus. E a liderança precisa desse tipo de líder, que é apaixonado por aquilo que crê, que vive uma fé viva, intensa, verdadeira, genuína, radical. E isso você consegue apenas vivendo com Deus, andando com o Senhor. Para que você desenvolva profundas convicções pessoais, você precisa estudar a Bíblia consistente e regularmente. Você precisa analisar a palavra de Deus, alimentar-se, meditar, estudar, analisar a sua vida à luz da palavra de Deus. Você precisa ter tempo de reflexão e de quietude. As grandes ideias não nascem na agitação e na correria. Elas nascem nos momentos de reflexão, de quietude, de solitude. Você precisa estar corrigindo constantemente o curso da sua vida, adequando as suas convicções, a sua fé, ao seu propósito de vida. É o crescimento através da associação, você se unir a pessoas que têm a mesma fé, a mesma convicção, que têm os mesmos propósitos. Com quem você anda? Com quem você se associa? Com quem você conversa? Que livros você lê? Que congressos você participa? Que parceiros de oração, de caminhada, de conversa, de estudo você tem? Dizem os entendidos, os especialistas, que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós andamos. Com quem você tem caminhado? Isso diz muito sobre você. Há um pensamento, um ditado popular que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu também gosto daquele outro que diz assim, ó, diga-me com quem andas e eu direi se irei contigo. Tá? Então, tem que pensar nisso. É um preparo contínuo, é um aprendizado contínuo, é estudar constantemente, é ler constantemente. Eu estou no pastorado, eu estou liderando uma pequena comunidade, numa cidade pequena também, e eu tenho uma preocupação muito grande com o pastorado. Eu recebi ontem a encomenda, adquiri 29 livros sobre 3 assuntos específicos: pastorado, igreja e liderança cristã. E estão todos aqui no meu gabinete e eu estou me preparando, lendo. Comecei agora, aqui está, ó, comecei hoje a ler o primeiro desses que eu recebi, Pastoreando a Igreja de Deus. Tá? Uma obra que me chamou muita atenção e comecei a leitura dessa obra hoje. E tem 29 livros, mais 28, dentro desse mesmo assunto: liderança, pastorado, eclesiologia, igreja em si, administração de igreja, crescimento de igreja. Porque eu quero crescer, mas eu quero crescer embasado, alicerçado, com convicções profundas sobre o ministério pastoral, sobre a igreja, sobre a liderança cristã. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos nos orientar por temas específicos. Tem gente que estuda, que lê, que assiste live, que participa de congresso, de tudo quanto é tema. Não, eu estou naquela fase da minha vida que eu sou muito seletivo no que eu leio, no que eu assisto, no que eu participo. É coisa focada. Eu vou atrás, é o exemplo que eu dei dos livros que eu adquiri. Eu vou atrás daquilo que vai somar na minha liderança, na área que eu estou liderando.
Tá? Se você é um ministro de louvor, você não tem que estudar homilética, hermenêutica. Você pode, mas não é a sua prioridade. Você tem que se aperfeiçoar na área da música. Se você é um diácono, você tem que se aperfeiçoar na área diaconal, na diaconia. Nós temos uma irmã na nossa igreja, na nossa congregação. Essa irmã foi separada para o diaconato, porque ela já vinha exercendo isso, e as cestas básicas da igreja é responsabilidade dela, de angariar os donativos, de montar as cestas, de levar para as pessoas, de descobrir antes disso quem são as pessoas necessitadas. E isso mexeu tanto com ela que ela começou a fazer uma faculdade de serviço social para apresentar a excelência no diaconato. É lógico que ela vai usar isso na sua vida normal, na sua vida secular, que provavelmente ela vai trabalhar como assistente social em alguma instituição, em algum órgão público, mas tudo isso foi despertado pela diaconia. Então, é isso que você precisa, é orientar-se por temas específicos. Ninguém é bom em tudo. Desenvolva-se na área, em uma área, na sua área, e seja um marco, seja uma referência nessa área. Segundo lugar, está muito ligado com o que eu acabei de falar, dedica-se, o líder que faz a diferença, que sabe para onde vai, dedica-se à formação pessoal. É estar acima da linha da reflexão. Uma coisa interessante, John Stott, ele disse, não ouse pregar se não tiver estudado no mínimo 20 horas. No meu tempo de seminário, meu professor de homilética, ele dizia o seguinte, você não pode pregar uma mensagem na qual você não tenha gasto pelo menos 20 horas de preparação. Eu descobri que isso é impraticável quando você prega 3 horas por semana, 3 vezes por semana. Tem pastores que pregam 2, pastores que pregam 3. Então, vamos pensar assim, vamos para o mínimo. Você prega 2 vezes por semana. Eu prego 3 vezes por semana hoje. Mas vamos pensar que você pregue 2 vezes por semana. Se você tem que gastar 20 horas preparando uma mensagem, você vai gastar 40 horas. Se você fizer um período de gabinete das 8 ao meio-dia, diariamente, de segunda a sexta, ou de segunda a sexta, você vai trabalhar 40 horas na semana. Você vai estar no gabinete 40 horas na semana. Nessas 40 horas, você tem que fazer o seu devocional, você tem que ler alguma coisa, você atende telefonemas, você conversa com pessoas, você resolve questões administrativas, você não fica só preparando a mensagem. Então, você já não tem tempo hábil para preparar 2 mensagens numa semana. Se você ficar 8 horas do dia no gabinete, aí você não vai fazer visitas, você não vai a hospitais, você não vai fazer serviços externos, você só vai ficar no gabinete, você vai ser um pastor de gabinete. Aí tudo bem, mas você vai ter que passar as 8 horas que você está no gabinete preparando mensagem. Então, eu acho que é inviável. Não é algo lógico, não é algo praticável, execuível. Tá? Então, mas eu acredito que um bom pregador, ele gaste de 4 a 5 horas na preparação de uma mensagem. Você não pode pregar se você não refletir, se você não estudar a palavra, se você não se debruçar sobre o texto, se você não for, caso você tenha habilidade para isso, para os originais, tá? Pegar um bom dicionário teológico, um bom dicionário grego-hebraico, um léxico, comentários bíblicos, enciclopédias bíblicas. Eu já falei sobre a leitura numa das aulas anteriores. A minha biblioteca está aqui atrás. A minha biblioteca, vocês não conseguem ver tudo, mas a minha biblioteca tem em torno de 2.500 volumes. E eu não tenho tudo que eu preciso. Ah, você já leu tudo? Não li tudo ainda.
Isso aqui é como uma prateleira com remédios. Você não sai tomando tudo quanto é remédio que tem ali, mas quando você precisa, você tem. E eu já li 60% do que tem aí, eu já li, sim. Mas tem coisas que, quando eu preciso, eu sei onde encontrar. Eu faço cursos. Eu fiz um bom seminário teológico, uma graduação de 4 anos. Eu fiz um mestrado em missiologia, 2 anos de duração, um estágio de 8 meses entre os índios Terena. Eu fiz um mestrado em aconselhamento pastoral. Eu estou fazendo cursos, eu estou sempre buscando alguma coisa. Estou revendo algumas disciplinas teológicas, assistindo aulas que eu encontro no YouTube, seleciono bem bons professores, bons mestres, aulas com disciplinas completas, estou assistindo. Por quê? Porque eu quero ser bem formado, eu quero ter consistência na minha formação. Então, você precisa ter essa formação pessoal de nível, de bom nível. Eu tenho um amigo que ele vive bombardeando a internet com cursinhos que ele faz de 2 horas, de 5 horas de duração. Gente, isso não é formação, isso é informação. Isso é informação. Eu conheço um seminário teológico que ele está totalmente à distância, totalmente EAD, e a disciplina completa desse seminário são 4 vídeos de em torno de meia hora cada um. Ele esgota a disciplina toda. Gente, isso não é formação. Isso não é formação. Isso é informação. Tem muito pastor, tem muito líder por aí, batendo no peito, dizendo que se formou. Não se formou, ele foi informado. Então, você precisa de algo robusto, de algo consistente, de algo que lhe dê base verdadeiramente. Você vai para pastorear uma igreja, você tem médicos, você tem advogados, você tem professores, você tem historiadores, sociólogos na sua congregação, e você tem um cursinho de Instituto Bíblico de 1 ano. Quer dizer, você está aquém, está abaixo. Nós precisamos, como líderes, como pastores, nos preocupar com a nossa formação. A denominação exige que seja esse curso. Cumpra a exigência da denominação, mas não pare aí. Vá buscar algo mais. Vai buscar algo mais. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que encontrar para nós. Eu sou de um tempo, eu estou no ministério, estou atuando no ministério desde 1986. Nós estamos hoje em 2024. As exigências, quando eu entrei no ministério, não eram tão grandes, não havia tantas exigências. E eu fui ordenado, o documento, a formação que eu tinha, era um curso de 36 disciplinas feito por correspondência na época. Foi aceito para ordenação. Eu tinha uma formação que me permitia ser ordenado, mas eu não me satisfiz. Eu não me conformei, eu fui para o seminário, eu muitas vezes estudei até madrugada para fazer as minhas tarefas, para fazer os meus trabalhos. Minha esposa, meu filho mais velho dormindo, tinha apenas ele na época, e eu até 3, 4 horas da manhã pesquisando. Na época não tinha internet, pesquisando, lendo. Ia para a biblioteca de seminário, pedia para usar os livros, ia para a biblioteca pública municipal, pedia para usar os livros, e estudando e pesquisando, visitava colegas pastores que tinham uma biblioteca razoável para usar os livros dele, enquanto formava a minha própria biblioteca. Por quê? Porque eu queria ter uma boa formação. Então, um líder que sabe para onde vai, ele dedica-se à formação pessoal. Ele é dedicado a isso. Terceiro lugar, a de ter uma agenda pessoal rigorosa e focalizada. Isso quer dizer o quê? Agende-se. 4. 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
tenha o seu dia organizado, cronometre as suas atividades, tenha disciplina ao responder correspondências. Hoje correspondência quase não existe, responder e-mails. Quando eu recebia correspondência, eu tinha um hábito, manusear um papel. Deixa eu pegar um papel aqui, ó. Recebi uma correspondência. O que eu fazia? Eu manuseava um papel, manuseava uma correspondência, manuseava um ofício uma única vez. Eu pegava, num momento, recebia, no momento que eu tinha tempo para isso, eu abria, eu lia, eu já respondia ou tomava atitude, fazia o que eu tinha que fazer e depois arquivava. Acabou. Eu não ficava e não fico em cima da minha mesa com um monte de papéis, com um monte de correspondência. A minha caixa de e-mails, ela é tranquila. Por quê? Porque eu leio o e-mail e já respondo imediatamente. Não posso responder, eu não abro a caixa de e-mails. Outra coisa, eu tenho um hábito de manhã, quando eu sento aqui na minha mesa, eu já abro a minha caixa de e-mails e já respondo os e-mails. Eu abro a caixa de e-mails uma vez por dia. Se você me mandar um e-mail às 11 horas da manhã, eu só irei ler esse e-mail no outro dia, pela manhã, em torno de 8h30, 9 horas. Depois eu não fico toda hora na caixa de e-mails. Isso tira o seu tempo, toma o seu tempo. Então, meu horário de ler e-mails é ali em torno de 9 horas da manhã, depois que eu termino meu momento devocional. Aí eu ligo meu notebook, eu abro a caixa de e-mails, eu vejo que eu tenho que responder e já respondo. Mensagens no celular. Eu tenho vários grupos que eu participo e muitas pessoas aqui. O que acontece? Quando eu recebo uma mensagem, eu dou uma olhada, sem abrir a tela, você vê de onde, grupo tal. Eu sei que a resposta pode demandar tempo, vai surgir réplica, tréplica, vai dar debate. Então, se eu não tenho tempo, eu nem mexo, eu nem abro, eu nem ouço. É uma agenda focalizada. Aprenda a escrever as suas ideias. Aprenda a escrever as suas ideias. Está ouvindo uma pregação, um seminário, leve um caderno, leve uma agenda, anote tudo. Tome cuidado com o urgente. Cuidado com aquelas coisas que caem de paraquedas na sua agenda. Normalmente, o urgente não é tão urgente assim. Não é tão importante assim. E você quebra a sua agenda, o seu planejamento para atender o urgente. Tem urgente que é urgente, morreu alguém, é urgente, para o que está fazendo e vai lá socorrer a família, dar o apoio para a família. Mas na maioria das vezes esse urgente pode esperar. Não interrompa as suas atividades. Não interrompa o que você está fazendo. Eu estou gravando essa aula. A minha esposa sabe que eu estou gravando. Se alguém bater a porta para falar comigo, olha, ele não pode atender no momento, ele está gravando uma aula. Mas é urgente. Infelizmente, vai ter que esperar. Assim que ele terminar, ele entra em contato. Ou se quiser esperar, aguardar aqui, sente-se, entre, sente-se. Assim que ele terminar, eu comunico a ele e ele, quando eu termino de gravar a aula, eu já comunico a minha esposa que eu terminei a aula, aí eu posso atender alguma pessoa, retornar algum telefonema, mas cuidado com esses urgentes, com essas coisas que caem de paraquedas. Isso não é tão importante assim na maioria das vezes e acaba bagunçando a sua agenda. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Tem líder que não sabe dizer não. Tem líder que não sabe dizer não, que diz sim para tudo. E aí a agenda fica bagunçada. Aprenda a escolher as coisas excelentes. E para escolher as excelentes, às vezes você tem que dizer não para as coisas boas. A internet oferece tanta coisa. Lives todo dia sobre os mais variados assuntos. Eu assisto algumas.
Eu participo de alguns cursos online, de alguns treinamentos, de algumas coisas, também faço isso. Também ministro. Mas eu aprendi uma coisa: eu não escolho o que é bom, eu escolho o que é excelente, o que vai somar de verdade. E se eu for assistir uma live, por exemplo, se eu for assistir um curso e assistir a primeira meia hora, e eu ver que a coisa não tem consistência, não vai somar, eu não tenho nenhum problema em desistir. Eu me inscrevi num curso de liderança e as aulas ficariam gravadas. No dia do início do curso online, eu não pude participar, mas como a aula ficaria gravada, eu digo, eu vou assistir depois a aula e as outras noites eu assisto ao vivo. Quando postaram a primeira aula, eu abri e fui olhar os comentários. E várias pessoas que haviam assistido ao vivo comentaram que não foi consistente, não foi profunda, esperavam mais, achavam que seria melhor. Eu nem assisti. Era 1 hora e pouco de vídeo gravado, eu nem assisti. Olhando aqueles. É bom, mas poderia ter sido excelente, não foi. Então, não vou perder meu tempo com o que não é excelente. Isso é uma agenda pessoal rigorosa e focalizada. Pense nisso. Um líder que sabe para onde vai, ele tem todos os aspectos da sua vida subordinados aos alvos, aos seus objetivos. Ele tem a sua vida focada. Ele tem a sua vida focada. A sua vida é direcionada para aquilo que é importante. Aí eu pergunto para você, você tem um planejamento estratégico na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua liderança? Você tem um planejamento? Que passos você vai dar? Que tempo você, em que tempo você, ou em quanto tempo você pretende chegar no seu alvo, no seu objetivo? Que estratégias, que caminho você vai traçar? Tem muita gente que não tem. Você seria capaz de responder a seguinte pergunta com segurança: quais são os seus alvos a curto, médio e longo prazo? Alvos e metas devem ser constantemente avaliados. Então você tem que. As metas são aqueles marcos, aqueles sinalizadores, aqueles indicadores que você está progredindo numa velocidade correta, fazendo a coisa certa para alcançar o alvo, que é o objetivo maior, que é o objetivo final. Tem muita gente que fica na linha, na zona de conforto e esquece que tem um alvo, que tem um objetivo. Tá indo, tá bom. Não, tem que buscar os seus sonhos, os seus objetivos, o seu propósito de vida. Todos os aspectos da sua vida. Você não vai ficar perdendo tempo com coisas que não vão te aproximar do seu alvo, do seu objetivo. Isso aqui é legal, mas não vai contribuir em nada. Deixa para lá. Eu estava conversando com um menino há pouco tempo. Ele tem um sonho e tem muito potencial no futebol. Ele é goleiro, ele tem, para os seus 14 anos, uma boa altura, 1,80 m aproximadamente, para 14 anos. Tem uma boa altura, tem elasticidade, tem todas as características de um bom goleiro. Ele é um bom goleiro. E ele está treinando, e treina muito, treina bastante, tem alguns títulos importantes, foi campeão paranaense dos jogos escolares, dos jogos da juventude, melhor dizendo. Eu estava conversando com ele, ele joga campo e futsal. Eu perguntei para ele, o que você quer da vida? Eu quero ser jogador de futebol. Tá, que tipo de futebol? Futebol não. Campo ou futsal? Campo, jogar num grande time. Por que você está jogando futsal? Porque... Entendeu?
Futsal, a dinâmica de um goleiro de futsal é totalmente diferente da dinâmica de um goleiro de campo. O goleiro de futebol, de futsal, usa muitos pés para defender. O goleiro de campo, ele usa os pés para lançar, para sair jogando. Defesa é essencialmente com as mãos. A rapidez do futsal é uma, do campo é outra. E há vícios que você adquire no futsal que prejudicam quando você vai jogar campo, na mesma posição, como goleiro. Então, eu disse para ele, você tem que fazer uma escolha. Você vai treinar futsal ou você vai treinar campo? Você quer ser um goleiro de campo? Dedique-se ao campo. Esqueça o futsal, abandone o futsal. Se é alto demais para o futsal, bola rasteira, você vai ter mais dificuldade. Você tem toda a característica de um goleiro de campo. Dedique-se a isso. É todos os aspectos da sua vida. Ele gastava 2, 3 horas por semana jogando futsal, que ele poderia estar treinando o campo. Entendeu essa questão? Tem todos os aspectos da sua vida subordinados ao alvo. Quinto lugar, um líder que sabe onde vai, ele está disposto a tomar decisões radicais. Tem gente que fica procrastinando, empurrando com a barriga, deixando para depois, colocando sobre a mesa e não toma decisões. Eu já falei numa aula anterior, não tomar decisão já é uma decisão, e é uma decisão errada. Sabe o que a gente aprende no seminário? No seminário a gente aprende o seguinte, quando você assume o pastorado de uma igreja, assume a liderança de uma equipe, você tem uma ordem de fazer as coisas. Tempo para conhecer, para se inteirar do que está acontecendo. Tempo. Pastor não promove nenhuma mudança, não faz nada diferente no primeiro ano de pastorado. É isso que nos ensinaram lá no seminário. Tempo, confiança, o povo nesse um ano e pouco, adquire confiança, e aí você faz mudanças lentas, gradativas. Você assume uma empresa que está falindo, venha 6 meses, 8 meses, 1 ano no vermelho, a empresa está falida. Se você der tempo, você assume a gerência, não, vou dar tempo, a empresa quebra e você fica desempregado. A vida me ensinou que a ordem correta de se fazer as coisas é assim, ó, mudanças, e às vezes são radicais. Tempo para as pessoas se acostumarem com a ideia, para as pessoas verem o resultado, e aí vem a confiança em você. Tem coisa que não dá para deixar para amanhã. Tem coisa que não está dando certo na empresa, na instituição, na igreja. Não está dando certo, está trazendo um prejuízo muito grande. Tem coisas que não estão funcionando de jeito nenhum. E aí você vai dar tempo, vai piorar a situação. Você tem um líder na igreja, você assume o pastorado da igreja, tem um líder que está acabando com a igreja, cuja reputação, testemunho é péssimo, ou está prejudicando alguma coisa, não está funcionando. Não, eu vou dar um tempo para ver. Você tem que perguntar, tem que analisar a situação, mas você tem que agir com determinação, radicalmente e com rapidez. Um líder que sabe para onde vai, ele está disposto a tomar decisões radicais. Ele não fica protelando as decisões, ele analisa as coisas e toma a sua decisão. E muda o que tem que ser mudado. Eu estou no pastorado dessa igreja há 2 meses, mas se tem que mudar, tem que mudar. Você vai esperar 2 anos? Aí é tarde demais. Pense nisso. Uma outra característica de um líder que sabe para onde vai, ele sabe viver em meio à tensão.
Ele sabe viver em meio à tensão. Esse é o preço da liderança. Eu já falei sobre críticas na segunda aula, se eu não estou equivocado. Aprenda a conviver com a crítica. Para cada sonho seu, há um crítico de plantão. Para cada sonho seu, há um crítico de plantão. Para cada ideia sua, há alguém de plantão esperando para criticar. Saiba viver em meia tensão. Fique na crise até que aprenda algo com ela. E depois saia, depois supere. Não busque ser promovido pela ineficiência. Ficar ali acomodando a situação. Não fuja da crise. A crise, ela pode e deve ser construtiva, deve levar você e a equipe e a igreja ao crescimento. Então, não fuja da crise, não busque ser promovido pela ineficiência. Conheça os seus limites, as suas limitações, procure crescer. Use as tensões como estímulo. Se você entrar em depressão, se você entrar em parafuso, sempre que você tiver uma crise, sua liderança não vai fluir, não vai acontecer. Se você mudar de lugar, mudar de empresa, mudar de igreja, cada vez que você tiver uma crise, você vai ser um andarilho, você vai ser um cigano. Né? É melhor você deixar o pastorado e morar com ciganos que estão mudando a cada semana, a cada 15 dias, estão mudando de cidade. Mas é o mesmo grupo, aí você vai ter problemas também. Então, aprenda a conviver com a crise, a viver em meio da crise. Outra coisa, não trabalha duro somente, trabalha inteligentemente. Tem gente que trabalha duro, mas não trabalha com inteligência. Trabalhe com inteligência. O líder responsável, ele encontra sistemas eficientes e produtivos de trabalho. Não basta trabalhar duro, tem que trabalhar inteligentemente. Busque ferramentas, busque pessoas que possam facilitar o seu trabalho. Facilitar não é fazer mal feito, é fazer mais fácil, com menos esforço, com mais inteligência. É isso. Cuidado com a persistência no improdutivo. Persistência é uma coisa, teimosia é outra. Eu vi a história de um missionário lá na Amazônia. Ele morava 2 dias de barco da cidade de Manaus. E quando tinha uma reunião da missão, ou quando ele precisava ir a Manaus para serviço de banco, médico e tal, ele ia num barquinho, ele ia numa canoazinha. E aí, depois de algum tempo, a missão conseguiu um avião. Então, passavam pelas aldeias, pelas comunidades ribeirinhas, levando os missionários que precisavam para Manaus. E esse missionário disse, não, quando Deus me chamou, Deus me deu essa canoa e para eu usar essa canoa. Então, eu vou continuar usando a canoa. As pessoas iam em minutos até Manaus, em poucas horas, até Manaus, e ele ficava lá 2 dias, rio abaixo, rio acima, de canoazinha, porque isso é trabalhar duro, é trabalhar duro. Mas é trabalhar inteligentemente? É claro que não. É claro que não. Então, o líder que sabe para onde vai, ele não trabalha duro somente, ele trabalha inteligentemente. O líder que sabe onde vai não faz a obra, mas mobiliza, treina e levanta pessoas para a obra. Desenvolva o hábito de ver os outros como pessoas competentes, capazes, inteligentes, a quem você pode delegar responsabilidades. Uma coisa que nós podemos aprender é com as outras pessoas. Quando nós éramos meninos, quando eu era menino, o tubo de creme dental, pasta de dente, como a gente fala popularmente, ele era metalizado e tinha
o bico de saída de creme dental bem fininho. Conta-se, não sei se é lenda, se é verdade, mas conta-se que William Colgate, ele estava numa reunião com os seus gerentes, com os líderes da sua empresa, e ele queria saber como aumentar as vendas do creme dental, que não eram boas. E fizeram aquela reunião e várias ideias, sabe? Aquela tempestade de ideias, cada um dá uma ideia e foram anotando e tal. Aí o pessoal saiu da sala de reuniões e ele ficou sentado na sua cadeira pensando. E entrou o faxineiro para limpar a sala. Quando viu o chefe, ia sair, não, pode entrar, faça o seu trabalho. E aí ele olhou, William Colgate olhou para o faxineiro e disse assim, o que eu faço para vender mais creme dental? O faxineiro parou o seu serviço, olhou para o chefe e disse, aumente a saída, aumente o bico do tubo. As pessoas vão apertar, vai sair mais, elas vão usar mais, vão gastar mais e vão comprar mais. Sabe por que você usa tanto creme dental, mais do que o necessário? Porque o faxineiro disse para o chefe abrir, e daí eles tornaram o tubo mais flexível, você aperta, sai aquele montão. E aí você gasta mais. Ele viu em alguém, era um faxineiro, mas o cara pode ter uma boa ideia, e o cara tinha uma excelente ideia. Para o chefe, para nós não. Olhe para as pessoas como pessoas capazes. Acredite nas pessoas, delegue responsabilidade. Não faça tudo. Não queira fazer tudo sozinho. Não faça todas as coisas. Delegue, deixe outras pessoas fazerem. Deixe outras pessoas se envolverem. Capacite, treine, mobilize. Invista as pessoas de autoridade para que façam aquilo que tem que ser feito. Delegue sem medo. Se você treinou, se você capacitou, delegue sem medo. Segurar a autoridade, segurar a responsabilidade, querer fazer tudo é um caminho certo para o estresse. É um caminho para você não ter colaboradores bons, para você não ter pessoas que possam lhe ajudar. E é um caminho para você ter problema, porque aquelas pessoas que estão emergindo, que estão querendo fazer, que estão com todo o gás, que têm boas ideias, são sufocadas. E elas vão extravasar, vão reclamar, vão criar problemas para você, vão criar problemas para a equipe. Aí você rotula, rebelde. Não é, às vezes é a pessoa que quer fazer, que tem condições de fazer. E muitas vezes eles vão para o time adversário. Eles vão para uma outra empresa, vão para uma outra instituição, vão render numa outra igreja. Não que a outra igreja seja sua adversária, não, longe disso. Mas é isso, tá? Quando nós fazemos quase tudo, nós nos estressamos e a coisa não rende. Preste atenção numa coisa, na sua equipe, na sua igreja, tem muita gente boa esperando a oportunidade. E esperando a oportunidade de aliviar o seu fardo, de diminuir a sua carga de tarefas, de fazer parte do que você tem feito. Então, use essas pessoas. Um líder que sabe para onde vai, guarda a sua integridade moral e intelectual. Dizem que um líder sofre 3 grandes tentações: sexo, dinheiro e fama. Eu acho que tem algumas outras áreas. O sexo é complicado, o sexo oposto é complicado. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Dinheiro, manusear grandes quantias. Gente, é muito complicado. Eu vi há poucos dias uma igreja se levantou e foi uma polêmica muito grande. O pastor, presidente da igreja, queria comprar com o dinheiro da igreja
um apartamento para ele, um apartamento de quase 3 milhões de reais, não sei quantas suítes, o andar inteiro do prédio, luxo, zona nobre na cidade. E aí um dos líderes subalternos se levantou contra, mobilizou a igreja, votaram contra, é rebelde, tá contra. Gente, cuidado com o dinheiro. Você precisa ter um bom carro. Esses dias, antes de ontem, eu vi um pastor, líder de uma denominação, andando num carro que custa não sei quantos milhões, mais de 1 milhão de reais. Precisa isso. Precisa. É a tentação do dinheiro. Aí tem a fama, o cara se torna arrogante, vai se tornando famoso. Tinha um bispo lá no norte do Brasil, bispo, trouxe uma visão para o Brasil, começou a fazer, daqui a pouco ele foi promovido ao apóstolo, e agora ele é pai apóstolo, pai de apóstolos. É a fama assumindo a cabeça. Tem uma outra área que líderes e pastores sofrem, chama-se preguiça. Pastor, quem é que supervisiona o seu trabalho? Se você é pastor titular, se você é pastor sênior, se você é pastor presidente, normalmente não há ninguém supervisionando o seu trabalho. E aí tem pastor que levanta tarde, não faz nada o dia inteiro, não produz uma boa vida. Preguiça, adiando o que tem que fazer, descansa demais, passeia demais, tira férias demais. Cuidado com a preguiça. Cuidado com a preguiça. Estou falando de integridade moral, de integridade espiritual. Pense nas consequências que o queda moral, que a quebra da integridade vai trazer para você mesmo, para sua família, para a instituição, seja igreja, seja empresa. Uma queda moral de um líder sempre arrasta outros consigo. Sempre atinge outras pessoas. É como uma pedra no alto da montanha. Quando ela cai, ela vem arrastando tudo que tem pela frente. Teve um grande líder no Brasil, final dos anos 90. Ele sofreu uma queda moral, tornou-se público e notório um caso seu, caso sexual. Separou-se da esposa. Tinha uma instituição assistencial gigantesca que abençoava algumas centenas de pessoas. Desmoronou. Tinha um canal de televisão, o primeiro canal de televisão evangélico do Brasil, desmoronou. Tinha uma editora de livros, acabou. Tinha uma revista muito boa de circulação nacional, acabou. Tinha congressos anuais promovidos, acabaram. O líder que sabe onde vai guarda a sua integridade moral e espiritual. E o líder que sabe para onde vai vive uma vida cheia de paixão. Há grandes coisas para você. Há grandes coisas para o cristão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, preste atenção, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto não é escatológico. Esse texto não está falando da vida futura, do milênio, do céu. Esse texto está falando da nossa vida aqui. Há grandes coisas para mim e para você. Nós temos que viver uma vida cheia de paixão. Se você está vivo, viva com paixão. A grande utilidade da minha vida, da sua vida, é gastá-la em algo que sobreviva a ela.
É deixar um legado. E você só deixa um legado quando você vive uma vida cheia de paixão. Não morra antes de morrer. Viva com intensidade, viva com paixão. Viva intensamente a sua vida. Eu disse no início dessa aula que nós iríamos falar sobre um líder que sabe onde vai e sobre o estilo de liderança de Barnabé. Nós já estamos aí com 50 minutos de aula e não conseguimos avançar. Então, para não se tornar muito cansativa essa aula, nós vamos interromper aqui e depois, a próxima aula, nós vamos falar sobre o estilo de liderança de Barnabé, que é muito interessante, que é muito gostoso de se estudar e que vamos também, vai nos demandar aí algo em torno de 50 minutos. Então, vamos encerrar por aqui e voltamos na próxima aula do nosso treinamento de liderança cristã. Eu espero que esteja sendo útil, que esteja sendo uma bênção para você, que Deus nos abençoe e que sejamos líderes segundo o coração